Jedis, beleza? Estamos de volta. Vamos falar sobre equação geral da reta. Dentro de geometria analítica, na continuação, já vimos condições de alinhamento, 3 pontos, coisa e tal, nas aulas anteriores. Então agora vamos pegar equação da reta. Vamos pegar uma reta e vamos equacionar essa reta. Tá? Então nós vamos começar com a equação geral de uma reta. Vamos pensar o seguinte, eu tenho um ponto A e um ponto B. Tá? Por esses dois pontos só passa uma única reta. Então veja bem, se eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, a menor distância entre eles é uma reta, e por esses dois pontos aqui vai passar uma reta que eu vou chamar de reta R. Como é que eu descubro uma equação para essa reta? Onde, por exemplo, se eu colocasse um outro ponto aqui, chamando de um ponto P qualquer aqui, tá? E esse ponto P, ele pertencente à minha reta. Então aqui eu tenho um ponto P, coordenada dele vou chamar de XY, tá? E ele pertence a essa reta. Então eu quero que o P pertença à minha reta R. Como é que eu descubro a equação dessa reta que passa por esses dois pontos A e B? É muito simples, ó. Nós vamos pegar e fazer aquele esqueminha. Nós vamos fazer o nosso determinante com as coordenadas do ponto XY aqui do ponto P, XAYA, XBYB, e eu vou resolver esse determinante. Resolvendo esse determinante, o que vai acontecer? Fazendo a regrinha de Sarri aqui, vou fazer pela regra do coração, isso ficaria assim, ó, x que multiplica YA vezes 1. Y vezes 1 vezes o XB mais 1 vezes XAYB. Isso tudo no sentido positivo, no sentido negativo. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz aquele coraçãozinho, ó. Vim aqui no positivo, parará, parará, vim aqui e busquei aqui, ó, no sentido positivo, e vim aqui e busquei no sentido positivo, tá? No sentido negativo aqui agora, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, 1 vezes, então aqui é negativo agora, certo? No sinal menos, então 1 vezes XB YA menos Y vezes XA vezes 1 e x vezes YB vezes 1. Isso tudo igual a zero. Se eu juntar aqui, porque as únicas variáveis que eu tenho são o x e o y. Então olha só, eu tenho x aqui e eu tenho também aqui x. Se eu juntar e colocar em evidência, o que vai acontecer? Eu vou ficar aqui com x que multiplica YA menos o YB, correto? Mas, se eu pegar esse Y e colocar em evidência quem está junto com ele, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui um Y que multiplica um XB menos um XA. E o que sobrou para mim aqui? Sobrou valores, ó. Esses dois valores que eu tenho aqui, XA, YB menos XB, YA, isso são valores quaisquer, porque eu conheço determinado do ponto. Então, eu vou chamar esses três elementos aqui, ó, eu vou chamar esse YA menos YB, YA menos YB, eu vou chamar de um azão. Eu vou chamar o meu XB menos XA de um Bzão. Essa subtração aqui desses valores de Czão. Então veja bem, se eu substituir no lugar desse cara o Azão, eu vou ficar com algo do tipo AX. No lugar desse cara o Bzão, mais BY. E no lugar de tudo isso, o Czão, observe que eu, nesse momento, eu gerei a equação geral de uma reta, tá? Onde o A, o B e o C são valores dos quais eu conheço. Tranquilo? E aí vamos entender o seguinte, então isso aqui é a minha equação geral da reta. Existem algumas condições. O Azão e o Bzão nunca, jamais, eles poderão ser igual a zero simultaneamente. Tudo bem? Mas o que acontece quando o meu Azão é zero? Então, vamos analisar essa reta aí. O que aconteceria quando o meu Azão for zero? Quando o meu Azão for zero,
isso aqui dá zero. O que sobra aqui na minha reta? By mais C igual a zero, onde se eu isolar o Y aqui, eu vou ter menos C sobre B. O que significa isso? Quando o meu Azão for zero, eu vou ter uma reta que vai ser o quê? Paralela a quem? Ao meu eixo. Que eixo? Ao meu eixo, olha só, o meu xzão é zero, certo? O Azão é zero, o meu x não tem. Então eu vou ter uma reta paralela a quem? Ao eixo x. Então eu vou ter aqui a minha reta R paralela ao eixo x. O que acontece quando o meu Bzão for zero? Quando o meu Bzão for zero, essa parte da reta ela some. O que sobra? AX mais C igual a zero. Isolando x, x vai ficar menos C sobre A. O que significa isso quando o meu Bzão for zero? O meu Bzão for zero, soma isso aqui, eu vou ter a minha reta R paralela ao eixo Y. Beleza? E o que acontece quando eu tenho Czão igual a zero? O meu Czão sendo zero, o que acontece? Esse Czão aqui é o meu coeficiente do termo independente. E aí significa o seguinte, que a minha reta, ela vai passar origem do meu plano cartesiano. Ou seja, passa pelo ponto 0, 0. Tranquilo? Então, vamos só rapidamente aqui para você enxergar o que a gente escreveu. Isso aqui são casos especiais da minha equação da reta, né? Então, eu vou desenhar para você aqui, ó, 3 planos cartesianos, só para você entender rapidamente cada um desses 3 casos. Quando o meu Azão for zero, o que vai acontecer? Eu vou ter uma reta que vai ser paralela ao meu eixo x. E ela vai cortar o meu eixo aqui, esse aqui é o meu eixo y, então eu tenho aqui y e x. Ela vai cortar isso aqui em qual ponto? No menos c sobre b. O que acontece quando o meu... Então, esse aqui é o primeiro caso, quando o meu Azão for zero. Quando o meu Bzão for zero, o que vai acontecer? Eu vou ter uma reta paralela ao eixo y, então aqui paralela ao x, aqui paralela ao y, de forma que ela vai cortar aqui em menos c sobre a, e esse é o estilão da minha reta. Tranquilo? E o que acontece quando o meu c for zero? Quando o meu c for zero, a minha reta vai passar, sabe aonde? Vai passar aqui, ó, pela origem. Ela vai cortar aqui no 0, 0. Pode ser aqui, ela vai cortar na origem, tá? E lembrando que esse menos c sobre a e esse menos c sobre b pode estar acima ou abaixo, pode estar à direita ou à esquerda. Belezinha? Tranquilo? Então agora vamos dar um exemplo aí, vamos mostrar para você como se obtém a equação geral da reta. Beleza? Vem comigo. Então olha só, vamos resolver esses 2 exemplos aqui, tá? Vai dar uma noção legal aí de como encontrar a equação geral de uma reta, beleza? Então olha só, obter a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Então isso aqui é bem tranquilo, eu quero achar a equação geral dela, como que eu faço? Então eu preciso de um ponto P qualquer, vou chamar de XY. Então o que eu tenho que fazer? Vamos montar aqui XY1, o nosso determinante. Pega o ponto A, 2, 3, 1, coloca aqui o ponto B, 0, 5, 1. Vamos repetir a primeira e a segunda coluna e isso aqui tem que dar 0. Pronto? Tranquilo? E aí o que eu tenho que fazer agora é muito simples, ó. Regrinha de Sarri, vou multiplicar aqui sempre nesse sentido das diagonais principais, né? O meu resultado vai ser positivo, então isso aqui dá 3x, aqui dá 0 e aqui dá 10, mais 10. Agora vamos trabalhar no sentido negativo das diagonais secundárias. Então aqui, ó, esse vezes esse no sentido negativo e aqui a mesma coisa no sentido negativo. 1 vezes 3 vezes 0 dá 0,
x, isso aqui dá menos 5x e aqui dá menos 2y. E isso tudo tem que dar zero. Então agora o que eu faço? Vamos juntar aqui todos que são x e y. Eu tenho 3x, eu devo 5, eu vou ficar devendo 2, menos 2y mais 10 igual a zero. Essa é a equação geral da reta que passa por esses dois pontos, beleza? Mas observe o seguinte, se eu simplificasse isso aqui, se eu dividisse essa reta toda, ou seja, todos esses elementos, se eu dividisse isso aqui por menos 2, se eu fizesse uma divisão de todos esses elementos por menos 2, eu encontraria aqui menos 2 por menos 2, x, menos 2y por menos 2y, mais 10 por menos 2, menos 5. Observe que essa reta, ela é exatamente a mesma. Mas como assim, professor? Elas são proporcionais, ó. Elas são proporcionais. E essa aqui é a forma mais simples, né? A forma que a gente chama assim, de eu vou simplificando e deixando uma forma mais simples. Qual que é a correta? Tanto faz, qualquer uma das duas. Tanto faz essa quanto essa. Por exemplo, eu quero descobrir se eu acertei essa equação. Pega um dos dois pontos quaisquer, vou pegar o ponto B e substitui aqui no lugar do x e y. Tem que dar zero. Por exemplo, ó, o x é 0 e o y é 5. Então, menos 2 vezes 0, isso aqui dá 0. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Com mais 10 dá 0. Tá certinho, pertence esse ponto B a essa reta. Jogando aqui embaixo, 0 mais 5 menos 5, 0. Tá vendo? Então, tranquilo. Beleza? Então, equação da reta formada facinho. Agora, o próximo exemplo aqui, o próximo exercício, eu vou te dar um gráfico e desse gráfico eu gostaria que você obtivesse para mim a equação da reta. Ah, mas espera aí, nesse gráfico você colocou 4 pontos e todos esses pontos pertencem a essa reta R. Quais pontos que eu vou pegar? Eu só preciso de 2, correto? Então, quais pontos que eu vou pegar? Você decide. Por exemplo, eu posso pegar o ponto B e o ponto C. Se eu pegar o ponto B e o ponto C e vou montar a equação da reta com esses dois pontos, o que vai acontecer? Tranquilo, ó. Vamos montar a equação da reta com x e y1. Quem é o ponto B? 1, 0 e 1. Quem é o ponto C? 2, 1 e 1. Vou igualar isso aqui a 0 e agora eu vou resolver o determinante. Como é que eu resolvo isso? Vou fazer a regra do coração direto aqui, ó. X vezes 0 vezes 1 dá 0. Y vezes 1 vezes 2 dá 2y. 1 vezes 1 vezes 1, isso aqui dá 1. Pronto. Agora vamos fazer no sentido negativo. No negativo, ó, 1 vezes 0 aqui dá 0. Aqui, y vezes 1 vezes 1 dá menos y. E aí eu tenho aqui agora, ó, x vezes 1 vezes 1, menos x igual a 0. Qual é a equação geral da minha reta aqui? A equação geral da minha reta ficaria menos x mais y mais 1 igual a 0. Beleza? Pronto. Está encontrada a equação geral da reta. Professor, mas eu poderia escrever, se eu multiplicasse tudo por menos 1, eu poderia escrever isso como x menos y menos 1 igual a 0? Poderia. Poderia escrever isso aqui, ó, como sendo x menos y menos 1 igual a 0. Estaria errado? De jeito nenhum. Agora, observe o seguinte, alguém pode perguntar, mas professor, e se eu escolhesse outros pontos? Por exemplo, se eu escolhesse aqui o ponto D e o ponto A, o que aconteceria? Vamos fazer? Só para mostrar o que vai pegar aqui, ó. Digamos que você escolha o ponto D e o ponto A para montar a nossa equação da reta. Então, como que ficaria isso? O meu ponto D está aqui, ó. Então, vamos primeiro colocar o ponto geral, x, y, 1. O meu ponto D, 3, 2 e 1. E o meu ponto A, 0, menos 1 e 1. E isso aqui tem que dar 0. Então, vou usar a regra aqui do coraçãozinho. X vezes 2, isso aqui dá 2x. Y vezes 1 vezes 0. Isso aqui dá menos 3. No outro sentido, 0, 3y menos 3y, x menos x mais x igual a 0. Vamos ver o que aconteceu aqui agora. Observe que eu vou juntar x com x. Isso aqui deu 3x menos 3y menos 3 igual a 0.
ô querido e amado professor, você dançou, ficou diferente. Não ficou diferente não. Lembre-se, essas retas todas são as mesmas. Observe, olha para essa reta e olha para essa reta aqui, ó. Essas duas retas aqui, elas têm uma relação. Observe, se eu multiplicar essa reta por 3, o que eu vou obter? 3x menos 3y menos 3. Então eu cheguei à conclusão que uma reta, a equação da reta, eu posso ter infinitas equações que serão ela mesma, ou seja, retas sobre retas, todas elas coincidentes. Tudo bem? Então, essa equação e essa equação é a mesma reta. Eu tenho várias equações, mas a reta é a mesma. Beleza? Tranquilo? Fácil demais, certo? Então, vamos para o próximo assunto. Vem comigo. Então, moçada, mais 2 exemplos aqui na continuação sobre a equação geral da reta. E um bem facinho aí para a gente poder entender o que é essa lógica. Observe o seguinte, agora eu vou te dar 3 pontos quaisquer aqui, tá? O ponto A, o ponto B e o ponto C. E eu quero saber se esses pontos pertencem ou não a essa reta R, cuja a equação já foi dada, ó. X mais 2y menos 6 igual a 0. Beleza? Então como é que eu vou descobrir se esse ponto A pertence ou não à reta R? Então olha só, meu ponto A é 2, 2. Eu quero saber se ele pertence a essa reta. Como é que eu faço isso? Esse primeiro é o x, o segundo é o y, correto? Então o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar o valor 2. Mais 2 vezes. No lugar do y, vou colocar o valor 2. Menos 6 igual a 0. Quanto dá essa conta aqui? Isso aqui dá 2 mais 4 menos 6 tem que dar 0. 2 mais 4, 6. Menos 6 dá 0. Então o ponto A, ele pertence à minha reta R. Beleza? Então, verdadeiro. Correto? Vamos para o próximo aqui. Próximo ponto. Ponto B. Meu ponto B tem as coordenadas 4, 1. Como é que eu faço para descobrir? De novo, vou substituir, ó, no lugar do x ponho 4. Mais 2 vezes, no lugar do y eu ponho 1. Menos 6 igual a 0. 4 mais 2, 6. Menos 6, opa, então o meu ponto B também pertence à minha reta R. Tranquilinho, fácil demais. E o meu ponto C? A mesma coisa. Vamos pegar o ponto C, que tem as coordenadas lá, 7 menos 1, e vamos substituir na equação da reta. Ó, no lugar do x, 7. Mais 2 vezes o valor do y. Cuidado aqui, que o meu y é menos 1, isso, menos 6 igual a 0. 7. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 6. Tem que dar 0. 7 menos 2 menos 6, isso dá menos 1, ou seja, isso não dá 0. Então o ponto C, ele não pertence à minha reta R. Facinho demais, bem tranquilo, tipo de exercício que se cair, você mata ele rapidinho. Beleza? Agora vamos para o próximo, que a gente vai dar uma relembrada aí no conceito que a gente já viu de ponto médio. Dados os pontos A, B e C, obtém a equação geral da reta que passa pelo ponto A e também pelo ponto médio do segmento BC. Então veja bem, eu não vou nem colocar isso em escala nem nada, mas vamos colocar que os 3 pontos não são colineares. Por quê? Porque o ponto A, o ponto B e o ponto C, eles estão fora. Por que eu sei que eles estão fora? Porque ele está dizendo que a equação da reta vai passar por A e vai passar pelo ponto médio do segmento BC. Então o B e o C aqui, ó, eu tenho um segmento de reta nele aqui, ó, certo? Então eu tenho o ponto B e tenho o ponto C. Observe que bem no meio aqui eu tenho o ponto médio. O que eu estou procurando? Eu quero encontrar uma reta que vai passar pelo ponto A e também por esse ponto médio. Então é essa equação aqui, ó, dessa reta que vai passar exatamente por onde? Por esse ponto médio aqui. Perguntinha. Esse ponto médio, como é que eu calculo ele mesmo? Se você não lembra, volta lá numa das aulas anteriores aí, que está escrito lá ponto médio, e dá uma estudadinha sobre isso. Se você lembra, é muito fácil, ponto médio tranquilinho, ponto médio tem a ver com média, então média simples, exatamente, é isso mesmo. Como é que eu acho esse ponto médio entre B e C? O ponto B eu tenho as coordenadas dele lá, 2 e menos 2, correto? O ponto C eu também tenho as coordenadas dele, ó,
4 e 3. Então como é que eu vou achar o meu xm e o meu ym desse ponto médio aqui, ó, que eu chamei de m? Como é que eu vou achar esse ponto? Muito fácil, ó. A média, a soma de xb com xc. E isso dividido por 2. 4 mais 2, 6, dividido por 2, isso aqui dá 3. Achei o xm. Ym, média. Vou somar aqui, ó, 3 mais menos 2. Mais com menos, isso vai ficar meio. O que eu acabei de encontrar aqui? Eu acabei de encontrar o ponto M. O meu ponto M tem as coordenadas 3,5. Beleza, e agora? O que ele pediu? Ele não pediu para você achar a reta que passa por A e pelo ponto médio? Então, olha lá, agora sim eu vou resolver meu problema. Equação da reta, x, y e 1. Passa pelo ponto A, 1, 2 e 1. Passa pelo ponto médio, acabei de calcular aqui, ó, 3, meio e 1. A minha equação da reta tem que dar 0. Então, como é que resolvo isso? Vamos dobrar a primeira e a segunda coluna e vamos usar a regra de Sarri aqui, tranquilinho. 2 vezes x dá 2x, vamos dar uma separada aqui, 2x multiplicando aqui mais 3y, multiplicando aqui mais meio. Nesse sentido, menos 6, menos x sobre 2, menos y, isso tem que dar 0. Beleza? Agora olha só, como eu tenho aqui fração, uma das melhores formas de resolver isso aqui, ó, seria tirando o MMC entre todos eles. De que maneira? Não é tudo 2 aqui? Então olha só, põe um tração aqui, põe o 2 e tira o MMC, porque depois eu posso sumir com esse 2 aqui. Como que eu faço isso? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Isso dá 4x mais 6y mais 1 menos 12 menos x menos 2y. Beleza? E do lado de cá, 0 mesmo. Posso cortar isso. O que sobrou aqui agora? Vamos juntar todo mundo que é x. 4 menos x, 3x. Tenho 6, perdi 2. Vou ficar com 4y menos 11 igual a 0. Pronto. Está aqui a equação da reta que passa pelo ponto A e passa pelo ponto médio. Muito fácil. Jadais, tranquilo demais. Equação geral da reta está aí. Começamos bem. E agora eu peço para você, se você curtiu, você gostou, dá um likezinho, compartilha, me ajuda que eu te ajudo. Beleza? Um forte abraço. E na próxima aula estaremos de volta falando um pouquinho mais sobre geometria analítica e equações da reta, equação geral, equação reduzida. E vem comigo. Abraço. Valeu. Tchau. E aí, Jedi, curtiu a aula? Dá um likezinho aí, compartilha o vídeo, me ajuda. Valeu, tamo junto, que a força esteja sempre com você.